Oi gente, professor Antônio com mais um vídeo. Neste vídeo vou resolver 3 questões envolvendo área e volume dos prismas. A primeira questão é essa aqui, ó. Em um prisma quadrangular, regular, cada aresta da base mede 5 cm e cada aresta lateral mede 8 cm. O prisma é esse aqui, ó. Observe que esse prisma ele é semelhante a um paralelepípedo e pede para a gente calcular a área de uma face lateral. Ele tem 4 faces laterais, as faces laterais têm a mesma medida, ó, 8 por 5. Pede para a gente calcular a área de uma base, ele tem 2 bases, são iguais, ó, 5 por 5 a base. Quadrangular, regular, quer dizer que a base é um quadrado. Pede para calcular a área lateral, que é a área dos 4 lados, a área total, que é a área dos 4 lados mais a área da base, e o volume. Então vamos calcular primeiro a área de uma face lateral. Observe que aqui ele tem 4 faces, cada face tem 5 por 8. Então a letra A vai ser a área de uma face vai ser 5 vezes 8. 5 vezes 8, que dá igual a 40 centímetros quadrados. Ok? Pede também para a gente calcular a área de uma base. A base é essa aqui, ó. A base é um quadrado. Então, a área da base vai ser a área de um quadrado. Então, vai ser 5 vezes 5, que dá 25 centímetros quadrados. Ok? Pede também para calcular a área lateral. A área lateral é a área dos 4 lados. Então, vai ser 4 vezes a área de um lado. A área de uma face lateral, a gente já calculou aqui na letra A. Então, a área lateral vai ser 4 vezes a área de um lado. A área de um lado não foi 40 centímetros? 40 centímetros quadrados. Então, vai ser 160 centímetros quadrados a área lateral. Pede também para calcular na letra D a área total. A área total vai ser o quê? Vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base, porque tem essa base e essa. Então, a área total vai ser igual a área lateral, que a gente já calculou aqui, 160 centímetros quadrados, mais 2 vezes a área da base, que a gente já calculou na letra B, 25 centímetros quadrados. Então, a área total vai ser igual a 160 centímetros quadrados, mais 2 vezes 25, que é 50 centímetros quadrados. Então, agora é só somar. Então, a área total vai ser a soma de 160 mais 50, dá 210. Então, igual a 210 centímetros quadrados, ok? E na letra E, pede para calcular o volume. Bom, quem é o volume? O volume é a área da base vezes a altura. O volume de qualquer prisma é a área da base vezes a altura. Ou seja, o volume vai ser a área da base, que a gente já calculou na letra B, que é 25 vezes a altura. A altura, 8 centímetros. A altura deu aqui, ó, 8 centímetros. Então, a área da base vezes a altura vai ser igual a 25 vezes 8. Então, 25 vezes 8 dá exatamente
200 centímetros cúbicos, ok? Vamos para o segundo? Segunda questão, essa daqui, ó. Em um prisma triangular regular, cada aresta lateral mede 8 centímetros e cada aresta da base mede 4 centímetros. Então aqui está o prisma triangular regular. Este nome triangular regular quer dizer que a base é um prisma que tem lados iguais. Então significa que este triângulo é equilátero. Ele tem 4 centímetros de cada lado. Então pede para a gente calcular a área de uma face lateral. Observe que aqui tem 3 faces laterais, né? Os 3 lados do triângulo. E essas 3 faces são iguais. É um retângulo de 8 por 4. Pede também para a gente calcular a área de uma base. Ele tem 2 bases, ó, são 2 triângulos equiláteros. Pede para calcular a área lateral, a área dos 3 lados juntos, a área total, a área dos 3 lados mais a área da base e o volume. Vamos lá para a letra A? Na letra A pede a área de uma face lateral. A área de uma face lateral. Então, observe que a face lateral é um retângulo de 8 por 4. Então, é só multiplicar. 8 vezes 4 igual a 32. 32 centímetros quadrados. Então, é a área de uma face lateral. Agora, a letra B. Letra B pede a área de uma base. Então, a área de uma base, não é a área da base toda, né? Que são 2 bases, mas está pedindo a área de uma base só. Então, a área de uma base. Então, vai ser o quê? Vai ser a área de um triângulo. Triângulo equilátero. Como é a área de um triângulo? A área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Só que este triângulo é um triângulo equilátero. Como é que a gente calcula a altura de um triângulo equilátero? Bom, a altura de um triângulo equilátero tem uma formulazinha para ela. Está aqui, ó. A altura do triângulo equilátero vai ser o lado do triângulo vezes raiz de 3 sobre 2. Ou seja, o lado do triângulo aqui é 4. Então, vai ser 4 raiz de 3 sobre 2. Então, a altura vai ser ao lado, que é 4 raiz de 3 sobre 2. Bom, se a gente dividir aqui 4 por 2, então a altura vai ser 2 raiz de 3. Está aqui embaixo a altura do triângulo equilátero, deste triângulo aqui, que tem lado 4, vai simplificando aqui, fica 2 raiz de 3 centímetros. Essa aqui é a altura deste triângulo equilátero. Então, colocando aqui na fórmula, a gente vai ter que a área de uma base vai ser a base, que é 4, vezes a altura do triângulo equilátero, que é essa aqui, 2 raiz de 3, dividido por 2. Fazendo este cálculo, nós vamos ter 4 vezes 2, 8, dividido por 2 dá 4. Dá 4 raiz de 3 centímetros quadrados. Isso aqui é a área de uma base. A letra B, né? A área de uma base. Vamos agora para a letra C. A letra C pede a área lateral. A área lateral vai ser a área dos 3 lados. Observe que os 3 lados são iguais. Então, vai ser 3 vezes a área de um lado. E a área de um lado, de uma face, a gente já fez na letra A. Na letra A, a gente fez a área de uma face, que foi
a área de uma face lateral, que foi 32. Então, a área lateral vai ser 3 vezes a área de uma face, ou seja, 3 vezes 32. Então, a área lateral vai ser 3 vezes 32, que é 96 centímetros quadrados. Aqui está a área lateral, ok? Agora, vamos para a letra D. A letra D pede a área total. Então, vamos calcular a área total. A área total vai ser quem? A área total vai ser a área lateral mais a área da base. Só que tem duas bases. A de cima e a de baixo. Nós calculamos na letra B a área de uma base. Então, a área total vai ser a área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, a área total vai ser a área lateral, que a gente já calculou aqui, 96, mais 2 vezes a área de uma base, que a gente já calculou na letra B, que deu 4 raiz de 3 centímetros. Então, aqui, 4 raiz de 3 centímetros. Então, multiplicando agora, a área total vai ser 96 mais 2 vezes 4 raiz de 3 dá 8 raiz de 3 centímetros quadrados. A gente pode deixar a resposta assim mesmo, ou a gente pode colocar 8 em evidência. Colocando 8 em evidência, então eu vou ter que a área total vai ser 8 em evidência. Aí fica 96 dividido por 8, que dá 12. Mais 8 raiz de 3 dividido por 8 dá raiz de 3. Raiz de 3 centímetros quadrados. Então, a área total pode ser expressa por essa expressão aqui. 8, que multiplica 12 mais raiz de 3 centímetros quadrados. Ou poderia deixar como essa aqui de cima mesmo. Área total 96 mais 8 raiz de 3 centímetros quadrados. Ok? Na letra E, pede o volume. E como é que se calcula o volume de um prisma? A área da base vezes a altura do prisma. Então, vai ser a área da base, a gente já fez na letra B. A área da base a gente já fez na letra B. Está aqui, ó. A área da base, 4 raiz de 3 centímetros. Então, no volume vai ser a área da base, que é 4 raiz de 3 centímetros, vezes a altura. A altura de quem? A altura do prisma. Que a altura do prisma já está aqui, ó, 8 centímetros. Então, é só colocar aqui 4 raiz de 3 vezes 8. Multiplicando aqui, vamos ter 32. 4 vezes 8 dá 32. 32 raiz de 3 centímetros cúbicos. Este vai ser o volume do prisma. Ok? Vamos para a terceira questão? A terceira questão é essa aqui, ó. Em um prisma hexagonal regular, quer dizer que a base do prisma é um hexágono regular com os lados iguais, ó. Então, cada lado aqui da base tem 6 centímetros. Então, em um prisma hexagonal regular, onde os lados da base são iguais, né? Quer dizer isso. Cada aresta da base mede 6 centímetros. E cada aresta lateral mede 10 centímetros. Então, calcule do prisma. Primeiro, a área de uma face lateral. Observe que esse prisma tem 6 faces laterais. Cada face é um retângulo de 6 por 10. Pede também para calcular a área de uma base. Então, aqui é a base do hexágono. Tem 2 bases, nós vamos calcular a área de uma base.
Pede também para calcular a área lateral, a área dos 6 lados, dos 6 retângulos. São 6 retângulos com a mesma área. A área total, que é a área da base, das duas bases, mais a área lateral, e o volume, que é a área da base vezes a altura. Vamos lá? Então, primeiro vamos calcular a área de uma face lateral. Letra A, área de uma face lateral. Tá certo? Então, a área de uma face só. Bom, cada face são 6 faces. Observe que cada face é um retângulo de 6 por 10. Então, a área de uma face vai ser 6 vezes 10. 6 vezes 10 dá 60. 60 centímetros quadrados é a área de uma face, ok? Na letra B, pede para que a gente calcular a área de uma base. Observe que a base deste prisma é um hexágono regular. Vamos olhar este hexágono em uma posição melhor? Então, tenho ele aqui, ó. Observe que este hexágono, ele tem 6 centímetros aqui. Cada lado desse é 6 centímetros. Se nós traçarmos as diagonais do hexágono, as diagonais que passam, né, pelo centro aqui, ó, então observe que ele é dividido em 6 triângulos. E esses triângulos são triângulos equiláteros. Então, calcular a área deste hexágono é a mesma coisa que calcular a área de 6 triângulos. Aqui está a altura do triângulo e aqui está a base, ok? Então, esta altura, que é a altura do triângulo equilátero. Como é a altura de um triângulo equilátero? A altura de um triângulo equilátero é o lado do triângulo vezes raiz de 3 dividido por 2. Então, neste caso, vai ser o lado, que é 6, raiz de 3 dividido por 2. Então, a altura de um triângulozinho desse vai ser, simplificando 6 por 2, fica 3. 3, raiz de 3 centímetros. Esta é a altura de um triângulo equilátero. Então, quem vai ser a área de um triângulo? Então, a área de um triângulo vai ser, ou melhor, a área do hexágono todo. Então, a área do hexágono vai ser 6 vezes a área de um triângulo. 6 vezes a área de um triângulo, porque são 6 triângulos. E como é a área de um triângulo? É base, vou botar aqui, ó, vezes a altura do triângulo equilátero, dividido por 2. Então, fazendo esses cálculos, o que é que nós vamos ter? Que a área da base, de uma base, vai ser 6 vezes a medida da base, que é 6 também, vezes a altura, que é 3 raiz de 3, dividido por 2. Fazendo este cálculo, o que vamos ter? Vou repetir aqui 6. 6 vezes 3 dá 18, dividido por 2 dá 9, raiz de 3. Então, a área da base de uma base só, vou botar assim, ó, a área de uma base vai ser 6 vezes 9, 54, raiz de 3 centímetros quadrados. Então, isto é a área de uma base. Ok? 54 raiz de 3 centímetros quadrados. Ok? Voltando aqui, então nós podemos colocar aqui como a área da base, como já calculamos, a área de uma base, vou chamar assim, ó, A, B, área de uma base, não são das duas.
54 raiz de 3 centímetros quadrados. 54 raiz de 3 centímetros quadrados, ok? Na letra C, pede a área lateral. A área lateral. Então, a área lateral são a área dos lados aqui, ó, dos 6 lados. Observe que cada lado é um retângulo de 6 por 10. Então, a área lateral vai ser 6 vezes a área de um retângulo. E essa área de um retângulo a gente já calculou na letra A, que é a área de uma face lateral. A gente já calculou, que deu 60. Então, aqui vai ser 6 vezes 60. 6 vezes 60 dá 360 centímetros quadrados. Na letra D, pede para a gente calcular a área total. Quem vai ser a área total? Vai ser a área total, vou chamar de AT, vai ser a área lateral, mais 2 vezes a área da base, porque são 2 bases, ok? A superior e a inferior. Então, a área total vai ser área lateral, que já calculamos aqui na letra C, 360 centímetros quadrados, mais 2 vezes a área da base, que já calculamos na letra B, 54 raiz de 3. 54 raiz de 3. Então, fazendo os cálculos, o que é que nós vamos ter? Que a área total vai ser 360 mais 2 vezes 54 dá 108. 108 raiz de 3. Bom, poderíamos deixar assim mesmo ou colocar o fator comum em evidência. Quem é o fator comum de 360 e 108? Quem divide 360 e 108? Quem é o maior divisor comum de 360 e 108? Então, é 36. Colocar 36 em evidência, aí vai ficar aqui, entre parênteses, 360 dividido por 36 dá 10. E 108 dividido por 36 dá 3. Então, fica 3 raiz de 3. Então, quem vai ser a área total? 36 vezes 10 mais 3 raiz de 3 centímetros quadrados. Ok? Essa é a área total. E na letra E, pede o volume. Então, vamos calcular o volume. Como é que se calcula o volume de um prisma? O volume de qualquer prisma é área da base vezes altura. Área da base vezes altura. A altura do prisma. Então, o volume vai ser área da base, que a gente já calculou na letra B. Área da base que a gente já calculou na letra B, 54 raiz de 3. 54 raiz de 3 vezes a altura. A altura do prisma. Qual a altura do prisma? Aqui deu, ó, 10 centímetros. Então, 54 raiz de 3 vezes 10. Então, multiplicando, nós vamos ter o volume. Então, quem vai ser o volume? Vai ser 54 vezes 10, dá 540 raiz de 3 centímetros cúbicos. Ok? Então, este é o volume do prisma. Ok?